Hey guys, what's going on? Robert from International Postal Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, através do YouTube. Fique ligado. Pessoal, esse vídeo vai ser um pouco diferente, você que está acompanhando a gente, você que se refletisse o que está acontecendo no cenário brasileiro aí, depois colocasse aí embaixo os seus comentários, ou seja, diga de passagem, é importante a gente perceber o que está ao redor da gente, muitas das vezes a gente está dentro do problema e não consegue enxergar o problema. Pessoal, hoje o presidente Jair Bolsonaro disparou mensagem pelo meio da plataforma do WhatsApp, convocando todos os apoiadores para o ato contra o próprio Congresso Nacional e o STF, Supremo Tribunal Federal, que deve ser realizado dia 15 de março. Então nós recebemos essa informação e ele está aí, colocou dois vídeos aí, parece que dois vídeos mostrando o que o Brasil precisa, e é muito importante e seríssimo você que está aí do outro lado prestar bastante atenção. Então ele convocou esse ato anti-congresso e, pelo incrível que pareça, além de fazer da forma mediática, ele está cometendo aí um crime de responsabilidade que pode aí levá-lo até o afastamento, diga-se de passagem. Então, a gente está percebendo isso porque essa é a característica de um governo fascista, proto-fascista por causa dos militares. Então ele está se rodeando de praças, de policiais, principalmente de militares, para que ele possa ganhar fôlego e ganhar opinião pública, que caiu no conto do vigário através dessas questões de editarismo, etnias, ideologia de gênero, sexualidade e o fundamentalismo religioso. Isso é importante você entender, que muitas das vezes as pessoas simples, humildes, não conseguem entender, porque é um povo que quer defender a verdade e muitas das vezes transfere a responsabilidade através de uma simpatia para uma pessoa que não vai fazer absolutamente nada. Foi isso que foi ensinado para cada um de nós. O único presidente da América do Sul que convoca o povo para o enfrentamento, para a convocatória, para fazer plebiscito, referendo e desenvolver o movimento revolucionário é o Nicolás Maduro da Venezuela. O povo que foi intoxicado tem o mesmo discurso, não consegue tirar a venda dos olhos. Vai para Cuba, vai para Venezuela, o PT roubou o país, 16 anos quebrou o país. Dessa mesma forma, o próprio Jair Bolsonaro criou uma cortina de fumaça onde usa os antagonismos de estratégia de Farmhouse e doublespeak, as mesmas estratégias que o Donald Trump fez para ganhar as eleições. E está se preparando para dar o jump, outro pulo nessas eleições que nós estamos vendo agora. Num país capitalista como os Estados Unidos, aqui a América, um dos maiores socialistas, Bernie Sanders, está se considerando um dos que, propriamente dito, irão enfrentar Donald Trump. E muita gente não entende. Nós que estamos aqui defendendo o Brasil 24 horas, às vezes a gente tem que engolir as insinuações de várias pessoas que não conseguem tirar essa venda dos olhos e entender essas atrocidades que o Brasil está vivendo. Nós estamos vivendo uma caça às bruxas. Jair Bolsonaro cercou em todos os aspectos, ele é o chefe maior, controla a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, pau-mandado, juizinho de primeira instância, Sérgio Moro, o imparcial de Curitiba, que homologa acima da Constituição, e você que está aí do outro lado, você tem que entender isso. PGR, enfim, COAF, entregou autonomia agora para o Banco Central. Então, além de estar passando por todos esses desafios de uma família que realmente representa o fracasso, ele vende uma imagem, isso é extremamente sério. O que eu gostaria de que você pensasse, refletisse, até quando nós brasileiros vamos ficar assim,
de braço cruzado, esperando as coisas acontecer. Somente a revolução, como eu sempre indago, ela quebra com todos os aspectos. Ela consolida tudo isso que foi implementado. Mesmo que se a esquerda, o Lula ou o Haddad tivesse ganhado as eleições, nós iremos continuar pobres. E de repente, com as mesmas conciliações de classe, de repente um pouco melhor, que o próprio PT fez uma reforma da Previdência no passado. Claro que não foi como essa. A gente sabe que as reformas são pedidas pela própria dívida. Como é que nós vamos respirar num país que só teve 3 presidentes que concluíram o mandato? De lá para cá só golpe, assassinato, resignação, impeachment, golpe. E nós temos que provar para a sociedade que nós não podemos ser um povo que fracassa de 4 em 4 anos. Ou exercemos a cidadania de 4 em 4 anos, quando nós vamos lá apertar o botão e transferimos a responsabilidade para um monólogo, para um palhaço, ou para alguém que nós achamos que vai fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Tá tudo virado, gente. A sociedade inverteu os valores. O certo é errado, o errado é o certo. E o povo comprou essa ideia dessas questões. Ele é conservador, ele protege a família. Como uma pessoa vai querer falar de família se a família é totalmente conturbada? Como é que uma pessoa vai falar de religiosidade se não vive o evangelho? Se ensina tudo errado. Tem ódio do próximo, ódio do índio, ódio do negro, ódio do gay, ódio da mulher, ódio do pobre, ódio do nordestino. E assim vai, gente. Tá claro e nítido que nós que temos que encher a laje. É nós que temos que fazer esse processo revolucionário acontecer. O sistema tem um processo de contenção de violência para conter nós de bases sociais, para que nós não possamos instrumentar as bases. Enquanto isso, a esquerda está parada. Não consegue levantar bandeira. Não oferece nada de diferente. A esquerda norte-americana que teve que dar um grau de 360 graus. Um giro. Para mostrar realmente que tem que se viver a Constituição. As leis. A gente não pode viver no obsoleto. Nós temos que ter horizonte. Irmos na vanguarda. Somente a revolução faz isso. Quando você fala de revolução, as pessoas não entendem. Elas acham que é guerra. Claro que vai ser uma guerra. Só o ano passado, eu canso de falar, morreu mais de 60 mil jovens. Pior do que a guerra da Síria, do Afeganistão, do Iraque. Jovens de 19 a 35 anos. Negros da periferia. 58 mil mulheres foram estrupadas. O que significa isso, gente? Nós temos que ficar quieto. Nós temos que tocar fogo, quebrar, destatizar. É a nossa hora. Olha as brechas que estão sendo dadas para que a gente possa mudar o Brasil. Um governo que usa o seu próprio poder acima da Constituição, convoca ato anticongresso como crime de responsabilidade, ainda interfere no STF. Tem que estar chapado. Tudo isso porque recebeu autonomia daqueles que estão por detrás. Ele é um monólogo. O próprio consenso de Washington e as elites que estão por detrás. Essa é a retórica de hoje. Você tem que fazer uma reflexão e analisar até onde você vai poder caminhar sozinho. Pense nisso. Tudo que está sendo feito é para destatizar, acabar literalmente, em todos os aspectos. Nós estamos vivendo uma situação onde nós não podemos mais nem agirmos por causa dessa lei de ilicitude que virá aí. Se ele aprovar, presta atenção,
você não poderá nem sair com uma bandeirinha. A polícia terá autonomia, junto com os praças, com o exército, para poder matar. Eles vão atirar primeiro, antes de investigar. Qualquer tipo de eventualidade. E tudo isso que será feito será cobertado, porque a lei foi a mesma que foi feita na Bolívia, onde morreu mais de 40 pessoas. Um ovo, a Bolívia é do tamanho do estado de São Paulo, praticamente. E vocês sabem, o povo morreu lutando, porque ama a Bolívia. E nós vamos até quando? Até quando, gente? Por isso que eu conclamo a cada um de vocês que faça uma reflexão sobre a Revolução Brasileira, onde nós iremos ter empoderamento, onde o povo realmente, através de política dinâmica de convergência, nós teremos empoderamento através de emancipação, onde o povo vai poder governar, porque tudo que foi feito no passado foi feito de costa. A democracia vem de baixo, porque o povo está embaixo. O povo, pé de barro, como eu, que vim da periferia da favela. É isso que a gente tem que entender. Não é isso que está acontecendo, gente. Nós não podemos fechar os olhos para todas essas atrocidades que estão acontecendo. Esse processo de contenção de um poder reacionário na sociedade como um todo, contra as questões sociais, num grau de repressão que existe literalmente para poder conter a violência e conter principalmente as bases sociais. Pense nisso, reflita, é uma boa oportunidade. Nós não iremos ficar de cabeça baixa. O enfrentamento virá com certeza e muitos vão perder, mas a maioria irá chegar onde deve chegar. Pense nisso, reflita, porque o que nós estamos vivendo não é nada passageiro, gente. Não é nada passageiro. A gente tem um costume de imaginar que guerra, que isso, que aquilo só vai acontecer em filme de Hollywood e em outros países. Eu vi com meus próprios olhos. Vocês têm que entender que tudo isso que nós estamos vivendo é para solar com o proletariado, para tirar do pobre, para dar continuidade aos pobres de direita que bate palma para um capitalismo fadado ao fracasso. Lembre-se, o Brasil não é um país socialista. Vocês têm que entender isso. E muitos de nós aí estão batendo pá para um fundamentalismo religioso, onde os padrões da moral daqueles que querem ensinar aquilo que não vive. Eu jamais vou ensinar algo que eu não vivo. O meu compromisso, o que eu faço, define o meu caráter. Tá cheio de gente querendo fazer aquilo que acha que deve ser feito. A verdade tem outro caminho. Pense nisso. Reflita para que a gente realmente possa chegar a algum lugar. Isso é extremamente importante. Se preocupe, porque é só família. O Brasil está indo para uma revolução e nós iremos bater de frente contra esse autoritarismo do governo Jair Bolsonaro. Lembre-se, a resposta está única e exclusivamente em nossas mãos. Até quando viver uma vida miserável num país riquíssimo como o Brasil? 6 pessoas têm a metade da riqueza do país. Até quando, gente? Pense nisso. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.